Olá, meus amigos! Hoje temos um convidado muito especial aqui no canal, é o Patrick. E o Patrick, ele é um poliglota fera, fala vários idiomas, sempre está fazendo lives legais no Instagram. E hoje a gente queria bater um papo sobre como manter idiomas. E muita gente me pergunta isso nos comentários, geralmente. Gabriel, como que você mantém os idiomas? Geralmente não é mais uma curiosidade para o pessoal, porque a maioria da galera fala aí, né, quer dizer, tá aprendendo inglês ou fala inglês e um pouco de francês, então, mas é uma coisa que eu acho que é bem importante do mesmo jeito, porque tem muita gente que está interessada em aprender vários idiomas. E mesmo assim, por exemplo, alguém que já fala bem inglês, já está querendo aprender espanhol, francês, japonês, sei lá, chinês, daí é legal saber como fazê-lo. Então, Patrick, como que você faz para manter todos os idiomas que você fala? E eu vi que você fala vários, pelo menos no nível conversacional, que é muito legal. Você gosta de fazer um sistema rotatório? Ou será que você também, tipo, às vezes abandona alguns idiomas como eu e depois esquece e depois volta? Como que é? Bom, vamos lá. Primeiramente, obrigado por me receber. Para mim é Grande uma prazer. grande honra, fico muito feliz, porque assim, eu sempre admirei muito seu trabalho e eu lembro de assistir vídeos seus quando eu estava começando a estudar idiomas ainda. Eu só falava inglês e espanhol, que são os idiomas mais antigos, Hum, e eu flertava assim com essa ideia de aprender idiomas e eu já te via no YouTube. Então é uma grande honra estar aqui. Show de bola. É. Bom, a honra é toda minha. Bom, mas vamos lá. Em relação a manter múltiplos idiomas, eu acho que na real é a parte mais difícil, sabe? Porque depois que você aprende 2, 3, 4 idiomas, você já sabe mais ou menos o que você tem que fazer, você já sabe que você pode aprender o idioma que você quiser. Uhum. O problema é manter tudo isso. Ah, então, respondendo essa pergunta do sistema, né? Esse mês eu vou estudar mais esse idioma, esse mês eu vou estudar mais aquele idioma. Ah, não faço voluntariamente. Eu faço É. dependendo das circunstâncias. Uhum. Depende, por exemplo, em uma época eu trabalhei numa empresa alemã, onde eu tinha que usar o alemão todos os dias. Então, involuntariamente, naquele momento, meu alemão desenvolveu mais do que os outros idiomas. Uhum. E assim, dependendo da situação de vida, dependendo do contexto que você tá, eu acho que naturalmente isso vai mudar, porque os idiomas eles são habilidades variáveis, né? Claro que se você já atingiu um nível muito alto no idioma, dificilmente você vai perdê-lo. Você pode até enferrujar um pouco, mas você não vai perder o idioma. Ah, mas, em geral, quando você atinge ali um nível conversacional, não necessariamente uma proficiência, é habilidade variável, sim. Em alguns momentos você vai estar mais fluido no idioma do que outros. Então, não, eu não tenho um cronograma, digamos assim, eu vou estudar mais esse idioma agora, aí depois outro. Geralmente tem mais a ver com o meu language partner, que é o esquema que eu gosto de usar para manter os idiomas, É. que é um, eu tenho um language partner para cada idioma, tirando o português, obviamente. Então varia mais do language partner, É. sabe? Se eu tenho uma pessoa para cada idioma. Se for uma pessoa que eu tenho mais afinidade, eu vou falar mais aquele idioma, ou menos, vou falar menos. Se a pessoa, não sei, precisa estar em semana de prova, ou vai viajar, ou algo assim, eu vou acabar falando menos. Mas eu costumo manter dessa maneira. Eu sempre penso em trazer o idioma estrangeiro o mais próximo da minha língua materna. Então, assim, como é que a gente mantém o português, sabe? Eu não sento uma hora por dia e falo, tenho que estudar português, porque senão eu vou não, eu falo português que eu vivo nesse idioma. Eu falo Ah, com as pessoas, eu vejo filmes, eu ouço coisas, eu leio coisas. Então eu tento sempre trazer os idiomas estrangeiros para esse esquema, é. para aproximar ele. Então consumir coisas, falar com pessoas. Claro, no começo isso é mais difícil de ser feito, né? Ainda mais um idioma mais distante. Se você vai estudar russo do começo, não dá, o alfabeto é diferente. Você tem os grammar cases, talvez você não esteja acostumado. Você vai precisar estudar um pouco mais. Mas a minha ideia é sempre trazer para esse momento, porque vai chegar um momento onde você não vai querer sentar e estudar uma hora aquele idioma todos os dias para sempre na sua vida. É, Ah, sem dúvida. Porque eu acho que exatamente como você falou, por exemplo, digamos que alguém fale 4 idiomas, né? Daí no início pode ser meio fácil, porque, legal, vou aprender, vou estudar aí, digamos que, por exemplo, quando eu cheguei à fluência em alemão e francês, daí eu já arrastava um espanhol, mas eu acho que devia estar assim, sei lá, no B1, e depois que eu
Eu sempre fui meio perezoso, meio preguiçoso com o espanhol. Mas daí eu cheguei sei lá, ao B2, eventualmente eu acho que cheguei ao C1 no espanhol. Mas quando eu falava, por exemplo, 4 idiomas, né, fora o português, daí eu gostava assim de tentar fazer uma pequena rotação, mas exatamente como você falou, passava por fases. Por exemplo, na época a minha ex era alemã. Daí, logicamente, com ela eu falava bastante alemão, com a família dela. Daí eu tinha menos amigos franceses, então eu praticava um pouco menos. Mas daí, por exemplo, fiz uma amizade legal com franceses, comecei a praticar bastante mais francês, então virou uma coisa circunstancial, né? Mas daí o interessante agora é que, logicamente, quando você vai começando a aprender mais e mais idiomas, né? Daí quando você chega a 8, 10 idiomas, daí começa a ficar difícil manter todos ao mesmo tempo. Você tem razão, quer dizer, porque muitas vezes, por exemplo, aqui, hoje eu tive a sorte de, no parque, eu comecei a bater um papo em holandês, e foi uma oportunidade que não tive há alguns meses de praticar o holandês. Então, às vezes, quando eu pensava, pô, quero praticar um pouco de holandês, daí eu vou lá no website do Steve Kaufman, no link, eu pego os podcasts e os vlogs dos quais eu gosto, dou uma olhada para refrescar a memória, só para não perder muito, mas logicamente que a conversa fluiu, quer dizer, mas logicamente, o que eu acho interessante é, primeiro, o que eu sinto mais que eu perco é, primeiro, o sotaque, que sofre um pouco, que eu sinto que, assim, para pronunciar as palavras, assim, eu tô meio enferrujado, e também esqueço palavrinhas, né? E daí, geralmente, eu tento pegá-las de línguas mais próximas. Então, eu sustento bastante, por exemplo, do meu holandês com o alemão, porque meu alemão é mais forte que o meu holandês. Daí, você deve também ver isso porque você fala polonês, acho que um nível legal. Você deve emprestar palavras ali do russo, porque você sabe, fala russo também. Então, quer dizer, fazer todas essas conexões para tentar realmente se lembrar das palavras que você está esquecendo para tentar realmente ter uma conversa. Mas eu gostei muito de ver isso, porque eu ia te perguntar exatamente quais que são as atividades que você faz. E me parece que o seu foco é em bater papo com o pessoal, ter language partners. E isso é espetacular, na minha opinião, porque é um outro nível comparado com uma exposição super passiva ao idioma. Se você está realmente engajando a pessoa, você está, quer dizer, você está tendo exposição direta, você está tendo que formular os seus pensamentos e falar realmente o idioma. Mas agora vamos dizer assim que tem bastante gente também que tem, sabe, a questão da timidez, né, e não gosta tanto de ter language partners e tudo mais. Para esse tipo de pessoa, quais que seriam as suas recomendações? Sim, você tem toda a razão. Aliás, você falou de deixar alguns idiomas de lado. Acredite se quiser, eu já deixei idiomas de lado porque eu não conseguia encontrar um language partner constante. E aí eu perco a motivação, não gosto. Por exemplo, o hebraico. Eu comecei estudando hebraico porque eu queria o hebraico bíblico, mas assim eu não podia conversar com as pessoas, então eu mudei. Eu não consigo ler hebraico bíblico. Eu falo hebraico moderno. Eu gosto de conversar com as pessoas. Então, assim, mas a questão da timidez, claro, assim, você nunca vai sentir, se você nunca teve uma conversa num idioma estrangeiro, você nunca vai sentir que é a hora, sabe? Você sempre vai pensar, não, pera, eu preciso estudar um pouco mais, eu É, preciso melhorar um pouquinho aqui, eu preciso... Até você fazer a primeira conversa e falar, nossa, eu quase morri, mas passo bem. E aí, a partir dali, a segunda vai ser menos assustadora, a terceira vai ser menos, menos, e assim por diante. Mas justamente por isso eu gosto de manter um language partner para cada idioma e não conversar com várias pessoas. Claro, não tenho nada contra, eu não vou chegar e falar, não, eu só falo ucraniano com meu language partner. Isso não é verdade, mas por que eu gosto disso? Primeiro, você vai ficando confortável para cometer os seus erros, você conhece aquela pessoa, sabe? Você não precisa, se você é tímido, eu não gosto de me expor para todo mundo. Tá bom, você vai se expor para aquela pessoa. E aquela pessoa vai falar, não, peraí, eu não entendi. Não, peraí, essa pronúncia tá estranha. Não, isso é russo, cara, isso não é ucraniano. Que é muitas vezes. Então, eu acho que isso, na verdade, ajuda a questão da timidez e ajuda a melhorar o seu vocabulário, a sua conversa no geral, porque quando você conversa com muitas pessoas diferentes, as conversas elas se repetem muito. Então, você vai sim. perguntar, né, de onde você é, o que você faz, o que você faz no seu tempo livre, por que você estuda esse idioma,
Só que aí você vai ficar muito fluente nisso, sabe? Mas se você mantém Sim, o mesmo language partner, você não vai perguntar de novo qual é o seu hobby mesmo? Qual é o exatamente. seu trabalho? Você não vai perguntar isso novamente. Ah, mas para quem é muito tímido, você pode começar só trocando mensagem, sabe? De áudio, escrito. Você não precisa partir direto É, para. verdade. Você vai ganhando intimidade com a pessoa e depois você pode conversar. Já não vai ser mais tão assustador quanto você falar: Olá, vamos fazer uma chamada de vídeo. Sim, tá certo. Não, eu concordo. Eu gostei muito dessa colocação, porque, por exemplo, uma coisa que eu percebi, por exemplo, nas minhas interações, porque eu faço os vídeos de reação, faço vídeo de bate-papo com a galera. Muitas vezes, assim, especialmente quando eu não, por exemplo, digamos que eu não tô, assim, usando muito o holandês, por exemplo. Daí, o que acontece? Quando eu encontro uma pessoa holandesa, acabo repetindo exatamente as mesmas coisas, basicamente. Porque, primeiro eu falo, eu gosto da Holanda, já fui a Amsterdã várias vezes. Porque, logicamente, você está apenas introduzindo conceitos no início da conversa, que é basicamente sempre a mesma coisa. Explicando por que você fala holandês, por que você fala russo, por que você fala mandarim, seja o que for. E tendo uma pessoa como language partner, você não pode ter a mesma conversa todas as vezes, que não faria sentido. Quer dizer, então você expande, né? Você começa a expandir a sua gama de tópicos, e eu acho isso uma coisa muito importante. E até que no B2, por exemplo, geralmente uma das descrições do B2 é que você domina mais ou menos tópicos principais, né? Quer dizer, dos quais você tem familiaridade, seja, para mim seria bastante sobre aprendizado de idiomas e tudo mais, e tem um certo domínio, mas menor, sobre vários outros tópicos, mas logicamente ninguém vai falar sobre física quântica no B2, né? Vai ser só lá no C2, e se alguém tiver específico, Talvez em português eu não consiga também. em nenhum idioma eu conseguiria falar sobre física quântica, exatamente. É uma coisa bonita de realmente tentar manter, né, todos os idiomas, mas também não é realístico conseguir mantê-los sempre no mesmo nível. É basicamente impossível, porque a gente sempre está um pouco mais à frente em um pouco mais atrás no outro, daí quando a gente se dedica mais ao outro, daí sobe um pouco. E por isso que eu gosto de fazer os 80-20 rotatórios. Eu não sei se você já viu, é a maneira na qual eu gosto de estudar dois idiomas ao mesmo tempo. Então eu faço 80% em um idioma e 20% no outro, né? E aí eu mantenho isso geralmente assim por algumas semanas, e depois eu faço a inversão para dar um gás e ter um certo nível de progresso no meu idioma primário, sem perder o idioma secundário muito, e daí fazer a inversão. Sim, isso acho que muitas vezes é necessário, dependendo. Mas esse é um grande mito também que a gente tem. A gente imagina assim, ah, o cara fala 20 idiomas. Sim, mas nenhuma pessoa vai manter 20 idiomas a um nível C2 o tempo todo. É, Ah, não é assim não que é funciona. realista, não, exatamente. É verdade. Sabe? Não é assim que funciona. Às vezes eu vejo tem gente que fala, poxa, é, mas como é que estão seus idiomas? Estão todos fluentes? Não, não tem como. Não, não cabe. Né? É, Depende, depende do momento, depende do que a gente quer. E alguns idiomas acabam interferindo em outros, né? Por exemplo, eu lembro que eu comecei a estudar hebraico e árabe ao mesmo tempo. Ah, hum, e meu progresso era muito maior em hebraico e eu não fazia progresso muito bem em árabe, eu perdia mais tempo com ele. Então eu acabei focando em um e não no outro, dependendo do seu background, do seu interesse, de tudo. Você vai acabar optando por um idioma ou por outro, ou às vezes um idioma sufoca o outro. Né? Eu lembro, eu falava ucraniano muito melhor, desde que eu comecei a estudar polonês regularmente. Eu tenho conversa 3 vezes por semana. Todas as vezes que eu vou falar ucraniano agora, eu consigo falar. Mas vem muito mais palavra em polonês agora. O polonês sufoca um pouco. sim. Não, tá Os certo. idiomas fazem. É verdade, especialmente quando são próximos, né? Por exemplo, hebraico e árabe, quer dizer, são semíticos. E para mim, por exemplo, quando eu comecei a aprender italiano, acho que por volta de 2000, sei lá, 2013, alguma coisa assim, o espanhol estava interferindo demais. E foi só quando eu cheguei mais ou menos assim, solidifiquei um B1 e daí cheguei no B2, que eu comecei a ter a parte do meu cérebro para o italiano realmente e separado mais do espanhol. E eu acho que isso é uma excelente colocação também.
Mas agora, essa questão da fluência, né? Quer dizer, eu acho que, por exemplo, os idiomas que eu diria, basicamente, eu diria Ah, que eu cheguei ao B2 no mínimo nesses 11 idiomas, porém, assim, meu africâner e meu catalão, porque eu mal pratico, eu tenho que reativar antes de ter uma boa conversa. Mas essa é realmente a questão. Acho que quando a gente fala, sou fluente, eu acho é melhor dizer eu cheguei à fluência em certo idioma, garantir também. E também tem muita galera que não entende assim o que significa fluência, né? Quer dizer, a fluência significa que você vai saber todas as palavras da língua? Absolutamente não. Quer dizer, não. o B2 que é considerado fluência está longe de um nível nativo e mesmo um falante nativo não vai saber todas as palavras do idioma, vai estar longe disso, né? Então, quer dizer, é uma consideração interessante mesmo. A gente vai sempre variar um pouco. E na questão, por exemplo, assim, às vezes, até do sotaque, como eu mencionei, assim, quando eu cheguei aqui na França, meu sotaque estava mais assim para em francês, mais para português ou quebecois. E aí, com a prática, daí, porque logicamente falando mais e mais francês, e passa por fases, né? Daí melhorou bastante, daí tem bastante gente aí que fala, acha até que eu sou do sul da França, sei lá, dá para enganar um pouquinho, assim, até um certo ponto, porque ah, tem que ter bastante exposição ao idioma para ter um sotaque, assim, seminativo, mas é a vida, né? Também ninguém precisa perder o sotaque completamente, né? Mas você sente isso também, que o seu sotaque passa por fases quando você não pratica? Certamente que sim. Certamente. Ah, com certeza a gente vai perdendo, por exemplo, o francês é um idioma que eu já usei bastante, não uso muito atualmente, mas o espanhol eu uso para trabalho. Então, todos os dias, acho que eu falo mais espanhol do que português no meu dia a dia. É. Então, o que acontece muito é, quando eu vou falar francês, eu vou falar francês do nada, né? Por exemplo, agora, vamos falar francês agora, eu vou falar, mas algumas palavras elas vão soar um pouco em espanhol. Você fala, não, peraí, Ok. acho que essa palavra é em espanhol. Não, é em francês, aqui tá mais ou menos. Então, sim, com certeza isso acontece. Os idiomas são variáveis, sabe? Eu gosto de pensar que o seu cérebro ele tá todo dia te mandando uma mensagem assim, olha, manter esse idioma aqui é pesado, você vai usar mesmo ou eu posso deletar? E aí se você não usa, ele fala, então tá, então eu Sim. posso deletar isso aqui. Mais um dia. Ó, continua pesado. Posso deletar mais um pedacinho? Uhum. Porque tá pesado mesmo. Aí você não usa, ele fala, então bom, posso deletar esse pedacinho. Quando você vai usar, você, ué, cadê? Não, ficou só esse pedaço. O resto eu deletei, que tava muito pesado. Com certeza. Não, é que quando não usa, você perde, né? Mas eu acho que você mencionou no início do nosso vídeo, já que uma coisa legal. Quando você chega em um certo nível, você não perde por completo. Quer dizer, ainda existe um alto nível de compreensão, um alto nível de você consegue expressar, mas nos meus olhos, dá uma enferrujada legal quando você para de praticar, especialmente por bastante tempo, assim. Por exemplo, eu parei eu estava bem focado no fazendo desafios, daí eu fiz, por exemplo, estava me dedicando bastante ao mandarim, ao russo, e daí eu parei de praticar bastante do alemão, porque eu já estava num nível legal, mas volta rapidinho. Isso que eu percebi também. É só sentar lá, ter exposição, bater 2 papinhos, falar com alguém por 1 hora, começa já a voltar tudo pro cérebro. Logicamente não vai estar no mesmo nível, assim, do dia para noite, que estava, assim, quando eu estava falando sempre com alemães, quando eu estava na Alemanha, por 1 mês ou 2. Claro, a gente realmente, como você mencionou, não se perde por completo. Eu acho que a não ser que, por exemplo, seja quem ainda está assim, no A1 ou no A2, daí vai perder mais se não usar o idioma, né? Porque daí tem que solidificar mais um pouco o conhecimento, investir mais horas. Eu concordo muito com isso que você falou do A1, do A2. Por isso que muitas vezes as pessoas me perguntam, todo dia eu abro caixinha, as pessoas perguntam, acho que umas 3 vezes por semana, pode aprender 2 idiomas ao mesmo tempo, 3 idiomas ao mesmo tempo? E eu sempre falo, pode, mas eu recomendo que você não faça isso do começo, começar os dois juntos. O que acontece muito é que quanto mais avançado você tá, mais fácil fica para você manter. Uhum. Porque se você tem um nível alto, você abriu um filme, assistiu, pronto, você teve contato ali. Agora, É, se você tá no A1, você vai abrir um filme, você
você vai ouvir e tudo, mas você não entende aquilo. É. Principalmente se for um idioma muito distante, né? Se você for aprender um idioma muito distante do seu idioma materno, do que você conhece, nunca estudei nenhum idioma asiático, vou aprender coreano. Você vai abrir um filme, você não vai entender as coisas. Então fica muito mais difícil para você manter. É diferente se você já tem um B2, um C1, enfim, você precisa de muito pouco para manter. Você precisa conversar por 1 hora, assistir um filme, ler um livro, ou mesmo seguir pessoas no Instagram que falem aquele idioma e você está ali em contato. Isso vai fazer vai dar aquela mensagem ao seu cérebro assim, ó, não pode descartar isso aqui não, que eu vou usar. Sim, isso é importante. Lembre-se. Não, é verdade. Geralmente, por exemplo, é um juggling act no final das contas, né? Quer dizer, daí, agora que, por exemplo, que eu tô aqui em Paris, é legal porque daí eu, por exemplo, vou, às vezes, daí eu gosto de abordar bastante pessoas nas ruas. Sempre falo, daí pratico, logicamente, pratico todo dia francês, daí outro dia vi alemães, hoje vi holandeses, bati papo em espanhol, fiz um vídeo em espanhol. Eu falei com uma italiana outro dia, fiz um vídeo também. É a questão, realmente, quanto mais você tem já uma forte base, mais fácil vai ser revisar para continuar e manter. E com mais ah, próximo também seja o idioma, porque, como você mencionou, quer dizer, se um brasileiro que não tem base num idioma asiático estiver aprendendo coreano ou japonês, e ainda estiver no A1 ou A2, deixar de estudar, vai perder quase tudo. E daí, quer dizer, não tem, com exposição ao Naruto, ou anime que seja, alguma coisa assim, vai ser difícil entender as coisas sem ter uma base no vocabulário. Patrick, um grande prazer. Teremos você, tomara que novamente no canal, se Deus quiser. E mais algumas considerações? Só deixar registrado mais uma vez minha gratidão por você me receber aqui. Um E, grande prazer. como eu falei lá no começo, eu acho que o mais importante em relação a manter os idiomas é viver neles, como você falou agora, você descreveu perfeitamente. Você conversou com uma pessoa que era italiana, conversou com outra pessoa que era holandesa, você está vivendo naquele idioma, você não sentou e falou, poxa, eu preciso estudar o meu italiano agora. Sim. Tá aberto a viver naquele idioma, sabe? A sua mente já mudou e já entendeu. Eu posso viver em italiano, beleza? Então, uma pessoa italiana, tá bom, eu vou conversar em italiano. Muitas vezes a gente não mudou a chave ainda, sabe? A gente vê uma pessoa italiana e a gente tá aprendendo italiano e fala, não, mas acho que eu não tô pronto para falar ainda. Vai. É assim que você vai manter. Você não vai manter um idioma num ambiente bonitinho, com 1 hora de estudo reservado todos os dias para você manter aquele. 1 hora você pode fazer isso, mas 1 hora isso vai acabar. 1 hora você vai ter duas escolhas: se vai viver naquele idioma ou não vai. E se você não for, você vai começar a perder um pouco dele, e um pouco mais, você vai se perder completamente. Então você precisa viver naquele idioma. Mas, bom, Concordo um e grande prazer. gostei muito da colocação, porque eu acho que é a diferença entre ter uma coisa forçada, né? Tenho que aprender fazer 1 hora hoje, contra, por exemplo, assim, faz parte da minha vida, eu quero ver um episódio de uma coisa, eu quero falar com aquela pessoa, ou tem um language exchange partner, faz parte da vida, pegar um livro com gosto e estudar com vontade, né? Contra assim, aquela obrigação de, não, tenho que fazer italiano, depois holandês, depois alemão, e depois russo, por obrigação para manter todos os idiomas, né? Então, muito obrigado, Patrick. Tenha uma ótima Eu que semana agradeço. aí. Grande abraço e sempre um prazer quando você quiser voltar pro canal. Um abraço. Valeu!